A ferida é o lugar por onde a luz entra em você. Deixa isso pousar por um momento. A ferida, não o conforto, não as partes fáceis da vida. A ferida, aquele lugar que queima fundo, que você achou que ia te destruir. É ali que sua força nasce. E aqui está a verdade que ninguém quer admitir. O silêncio que você deu a eles depois da tempestade, depois de toda a súplica, das explicações, dos perdões, esse silêncio é a luz. É nesse silêncio que o arrependimento deles começa. E pode acreditar, o arrependimento queima mais fundo do que qualquer raiva que você pudesse ter jogado na cara deles. Porque o que vamos falar aqui não é mais uma história sobre coração partido. É sobre renascimento, é sobre poder, é sobre você retomando o que eles acharam que poderiam guardar para sempre. Imagina o seguinte, você é um farol, firme no alto de um penhasco. As ondas batem, as tempestades rugem e os navios continuam vindo em direção à sua luz. Alguns são gratos, atracam em segurança, mas outros não ligam para a luz. Só sugam sua energia, roubam o seu brilho e partem sem nenhum obrigado. E você fica ali pensando que está falhando, pensando que talvez sua luz não seja forte o suficiente. Mas essa é a mentira que te venderam, que ser firme, paciente e gentil te faz fraco. Não, meu amigo, essa luz em você, esse silêncio tranquilo, essa é a sua força. Os navios que foram embora vão se perder nos mares escuros, assombrados pela memória da única luz que de verdade os guiou. Marco Aurélio disse uma vez que a melhor vingança é não ser igual ao seu inimigo. Sabe o que eles esperavam? Barulho. Esperavam que você corresse atrás, se provasse, brigasse por migalhas de amor. Mas você deu a eles silêncio. E silêncio, gente, não é vazio. Silêncio é espelho. E nesse espelho, eles são obrigados a se encarar sem a sua bondade cobrindo as falhas deles. É isso que os quebra. Não a sua raiva, não a sua vingança, mas a sua recusa em continuar jogando o jogo. Vamos destruir a mentira agora mesmo. Eles disseram que se você parar de dar, vai perdê-los. Disseram que se ficar em silêncio, vai parecer frio, sem coração, descartável. Mas a verdade é que o seu silêncio não é rejeição, é revelação. Ele mostra quem eles são sem você. E, spoiler, eles não gostam nada do que vem, porque o arrependimento não aparece como fogos de artifício. Ele aparece nos momentos mais quietos. Enquanto eles rolam a tela do celular tarde da noite, rindo de conversas vazias, mas de repente se sentindo ocos. Aparece quando veem seu nome em algum lugar e o estômago aperta. Aparece quando percebem que podem encontrar corpos, mas não conseguem encontrar uma alma como a sua. Esse é o arrependimento. E ele não vai embora rápido, ele fica ali, como fumaça depois do fogo. Sabe o que o silêncio realmente é? É a sua volta olímpica disfarçada. Você não está correndo atrás de ninguém, não está gritando por atenção, está apenas caminhando em paz enquanto eles queimam no fogo que acenderam com as próprias mãos. Sêneca disse que não é pobre quem tem pouco, mas quem deseja mais. E é exatamente isso que eles são agora, pobres de espírito com fome da conexão que tiveram, mas destruíram. Então não deixa ninguém te dizer que o seu silêncio é fraqueza. Ele é a sua coroa, é a sua fortaleza, é a sua arma. E quando eles se arrependem de ter te perdido, não é porque você implorou para que voltassem, é porque você ensinou, sem dizer uma única palavra, que a paz não se brinca. Isso é só o começo. Vamos entrar fundo em por que o seu silêncio se tornou o fogo deles, porque a sua ausência agora é a tempestade deles, e porque você vai se levantar enquanto eles queimam no próprio arrependimento. Escreve agora mesmo nos comentários: eu escolho a paz. Escreve por você, mostra para o mundo. Deixa ecoar no seu coração.
Número 1, eles esperavam sua reação, mas encontraram o seu silêncio. Se você já esteve preso nas garras de um manipulador, sabe o quanto isso é verdade. Eles viviam da sua reação, se alimentavam dela. A sua raiva dava combustível a eles, as suas explicações davam controle, a sua súplica dava poder. Eles construíram todo o senso de superioridade deles no palco das suas respostas. Mas então, um dia, você fez o impensável, ficou quieto. E isso, mais do que qualquer tempestade de palavras, sacudiu eles até o núcleo. Imagina um mágico no palco. Ele tira o chapéu, agita a varinha, sorri para a plateia e enfia a mão lá dentro para puxar o truque. Mas dessa vez, nada sai. Sem coelho, sem aplauso. O silêncio da sala engole ele inteiro. Foi isso que você se tornou para eles. O show parou, a plateia foi embora. E agora, eles estão no palco suando sob as luzes, percebendo que os truques só funcionavam porque você continuava aplaudindo. E não é isso que tantos de vocês sentiram? As perguntas que corroem nas horas quietas. E se eles acharem que sou fraco porque não revidei? E se o meu silêncio parecer que não me importo? E se me substituírem e eu for esquecido? Esses são os medos que o silêncio arrasta para fora da gente. Porque o silêncio parece antinatural no começo. Nosso instinto grita para se defender, explicar, provar que éramos os leais, os honestos, os que deram tudo. E, no entanto, o paradoxo é esse. O silêncio prova mais alto do que qualquer palavra jamais poderia. Marco Aurélio disse que a melhor vingança é ser diferente de quem te feriu. E não foi exatamente isso que aconteceu aqui? Eles esperavam que você respondesse ao caos com caos, ao desrespeito com explicações desesperadas, à traição com um colapso. Mas você quebrou o roteiro. Não respondeu ao fogo deles com fogo. Você virou água. Não jogou o jogo deles. Guardou o tabuleiro. E quando o barulho parou, quando o ciclo interminável de reações terminou, eles ficaram com algo que nunca esperavam. Eles mesmos. É esse o espelho que o silêncio levanta. Ele mostra às pessoas quem elas realmente são quando não tem mais ninguém para distraí-las, ninguém para carregar a culpa, ninguém para cobrir as feridas delas com a sua paciência. E esse espelho não mente. Por isso, eles odeiam. Podem fugir das suas palavras, podem distorcer as suas explicações, podem manipular a sua memória. Mas não conseguem escapar do silêncio que os força a sentar com o próprio reflexo. Vamos quebrar a mentira aqui. Vão te dizer que silêncio significa que você desistiu, que perdeu, que foi derrotado. Mas a verdade é muito mais afiada. Silêncio significa que você parou de alimentar a fera, parou de dar o oxigênio que eles precisam para manter o fogo da manipulação aceso. Eles podem fingir que o seu silêncio não importa, que estão tranquilos, sem afetação. Mais tarde da noite, quando o mundo está quieto, não são as suas palavras que ecoam na mente deles. É a sua ausência, e é aqui que o medo prega peças em você. Você fica preocupado que o seu silêncio te torna invisível. Se pergunta se eles sequer percebem que você foi embora. Se pergunta se o seu afastamento tem algum efeito. Mas a verdade é essa. A ausência pesa mais do que a presença alguma vez poderia quando alguém se tornou viciado no que você dava. Você não percebe o ar até ele sumir. Não sente falta do calor até o frio chegar. Foi isso que o seu silêncio se tornou para eles. O frio que penetra nos ossos e os lembra do fogo ao lado do qual um dia se aqueceram. Sêneca escreveu que sofremos mais na imaginação do que na realidade. E não é exatamente isso que está acontecendo aqui? Você os imagina seguindo em frente felizes, rindo sem cuidado, nunca pensando em você. Mas a realidade é diferente. A realidade é que o silêncio assombra. Ele fica mais alto com o tempo.
mais alto a cada substituto que não chega nem perto, mais alto a cada conversa vazia que não carrega a profundidade que você trazia sem esforço. Mas vamos ser honestos. Escolher o silêncio não é fácil. Parece ir embora de uma batalha sem cruzar uma espada. Parece rendição. E é por isso que tantos ficam presos. Acham que barulho é força. Mas força não está no grito. Está na contenção. Está em escolher a paz quando a guerra seria mais fácil. Está em ir embora. Não porque você não pode lutar, mas porque finalmente percebe que a luta foi feita para te drenar, não para te curar. Pensa bem, um leão não discute com hienas, não late de volta para cachorros. Continua caminhando, firme, majestoso, intocado. O seu silêncio é essa caminhada de leão. É o lembrete não dito de que você não precisa se rebaixar ao caos para provar o seu valor. Eles esperavam fogo e fúria. O que encontraram foi calma, e a calma aterroriza quem só sabe prosperar em tempestades. Então deixa eu te dizer isso. O seu silêncio não é fraqueza, é sabedoria, é disciplina. É o escudo que nenhum insulto consegue atravessar. E é o único ato que eles nunca vão conseguir torcer a seu favor. Porque podem te chamar de carente se você discutir, dramático se você explicar, amargo se você explodir. Mas o silêncio não deixa nada para distorcer, deixa eles expostos, sozinhos com a verdade que não conseguem manipular. É por isso que abala mais do que qualquer outra coisa. Então, se você está aqui se perguntando se o seu silêncio importou, deixa eu te responder. Importou. Mais do que você imagina. Você parou de dar a eles a única coisa que mais precisavam, a sua energia. Parou de alimentar a ilusão deles, e quer admitam ou não, eles sentiram essa virada como um tapete puxado debaixo dos pés. Escreve agora nos comentários: eu escolho o silêncio. Diz por você, não por eles, porque o seu silêncio não é vazio. É a sua coroa, é o seu poder, é a sua vitória. Mostre ao mundo que você escolheu a clareza em vez do caos, a paz em vez da provocação. Número 2. O silêncio é o espelho do qual eles não conseguem escapar. A alma se tinge com a cor dos seus pensamentos. Marco Aurélio escreveu isso séculos atrás. E ainda assim, meu amigo, isso corta o tempo com uma nitidez impressionante. Por quê? Porque quando o barulho acaba e o silêncio se instala, a única coisa que resta é o som dos próprios pensamentos. E é exatamente por isso que o silêncio os abala mais do que qualquer palavra sua jamais poderia. Imagina o seguinte: uma sala cheia de espelhos. Para onde quer que olhem, em qualquer ângulo que se virem, tem um reflexo encarando de volta. Quando você estava na vida deles, era como uma cortina sobre esses espelhos. A sua bondade, o seu perdão, o seu dar constante cobriam as falhas deles. Eles não precisavam se encarar porque você os protegia com a sua paciência. Mas no momento em que você ficou quieto, as cortinas caíram. E agora cada espelho grita a verdade. Eles veem quem são, veem o que fizeram, veem a pessoa em que se tornaram enquanto você continuava derramando luz sobre eles. E essa verdade, meu amigo, não é bonita, não é lisonjeira, queima. É isso que o silêncio faz. Ele não dá a eles um roteiro para combater. Se você discute, eles descartam. Se você chora, te chamam de dramático. Se você explica, eles distorcem suas palavras. Mas o silêncio não dá munição a eles. O silêncio os deixa apenas com eles mesmos. E esse é o único inimigo do qual fugiram a vida toda. Alguns de vocês podem estar se perguntando no fundo do coração: mas eles realmente pensam em mim nesse silêncio? Não simplesmente seguem em frente? Aqui está a mentira que te contaram, que as pessoas que te maltratam vão embora intocadas, sem afetação, tranquilas. Não. Talvez no começo montem um espetáculo, a risada nas redes sociais,
o novo parceiro que exibem, as fotos onde parecem tão felizes. Mas entende uma coisa, isso não é paz, é performance. E performances sempre terminam, a cortina sempre cai. E quando cai, o silêncio está esperando nos bastidores com o seu reflexo implacável. Vamos falar sobre o medo. O maior medo deles não é te perder, é se encarar sem você, porque você era a história que eles contavam para si mesmos. A prova que usavam para dizer, não posso ser tão ruim assim se alguém tão bom ainda me ama. Você era o curativo deles, a desculpa, a distração de uma cura que nunca buscaram. E quando você parou de falar, parou de defender e consertar e explicar, de repente eles tiveram que sentar com as feridas que nunca quiseram tocar. E o silêncio não deixa você correr. Ele te prende e sussurra, olha, é isso que você é. Epicteto disse que se alguém consegue te provocar, é porque sua mente foi cúmplice da provocação. O seu silêncio é a recusa de ser cúmplice disso. E é exatamente por isso que os incomoda tanto. Porque pela primeira vez, as ações deles ecoam de volta sem interferência, sem discussão, sem barulho, apenas consequência pura. Pensa assim, um ladrão que arromba a casa sempre certo de que vai escapar porque ninguém chama a polícia. Continua roubando, sorrindo, fugindo. Mas uma noite, ele entra e encontra a casa vazia. Nada para levar, ninguém para manipular, só silêncio. Isso é mais assustador do que a polícia aparecer, porque silêncio significa que o jogo acabou. Significa que foram pegos, não por você, mas por eles mesmos. Eu sei o que você está pensando. Se o silêncio é tão poderoso, por que pesa tanto para mim? Porque sinto que sou eu quem está sofrendo enquanto eles seguem em frente? Aqui está o motivo. Silêncio é disciplina, e disciplina sempre pesa no começo. É mais fácil falar, é mais fácil discutir, é mais fácil mandar a mensagem que pergunta, você nem liga? Mas silêncio é escolher a força em vez do impulso, é escolher deixar a tempestade passar em vez de correr para dentro dela. E sim, no começo, parece que você carrega todo o peso. Mas com o tempo, o silêncio se torna leve, porque a cada dia que você não o quebra, recupera mais de si mesmo. Enquanto isso, para eles, a cada dia que você não o quebra, o espelho fica mais claro. E o que vem nele não é luz, é a própria escuridão encarando de volta. Vamos destruir as mentiras que eles acreditam. Pensaram que o seu perdão era permanente, que a sua lealdade era inabalável, que o seu silêncio significava submissão. Mas a verdade é que o seu silêncio é o professor deles. Agora ele ensina que a paciência tem limites. Ensina que a bondade pode ir embora. Ensina que quando você retira a sua voz, retira também a desculpa que eles tinham para ignorar a própria. Por isso o silêncio não é só ausência, é confronto, o tipo mais brutal, porque não grita, não se defende, apenas existe. E a existência é inegável. Sêneca escreveu que o fogo testa o ouro e a adversidade testa os homens corajosos. E o seu silêncio é esse fogo. Testa eles de formas que suas palavras nunca conseguiriam. Arranca o espetáculo, deixa só o que é real. E nessa realidade, são forçados a ver que o que perderam não foi apenas uma pessoa, foi a única alma que lhes deu graça quando não mereciam, paciência quando desperdiçaram e amor quando confundiram com fraqueza. Sabe o que o silêncio também revela? A dependência deles, porque eles não te amavam por quem você é, amavam o que você fazia por eles, amavam o reflexo de si mesmos que viam na sua lealdade. Mas quando você foi embora, quando fechou a porta sem batê-la, quando parou de explicar, expôs o vazio deles, e vazio sem distração é tortura. Então, se você está aí se perguntando esta noite, eles vão sentir o meu silêncio? Deixa eu te responder direto. Vão. Talvez não hoje,
talvez não amanhã, mas silêncio não tem prazo de validade. Ele fica, cresce, pesa mais a cada vez que buscam uma distração que não funciona. A cada vez que tentam substituir o que quebraram e descobrem que o substituto é oco. Silêncio não é uma bofetada rápida, é uma queimadura lenta. E queimaduras lentas deixam cicatrizes. Escreve agora nos comentários: eu sou o espelho. Diz isso. Porque é isso que você se tornou no seu silêncio. Você não está implorando para ser visto. Você está refletindo a verdade deles de volta, queiram ou não. E isso, meu amigo, é poder. Número 3. A sua ausência criou a tempestade deles. Quando a alma não tem um piloto, os ventos da fortuna a jogam contra as pedras. Sêneca. Pensa nisso por um momento. Uma alma sem piloto. Foi isso que eles se tornaram quando você foi embora em silêncio. Porque enquanto você estava lá, enquanto a sua presença iluminava o caos deles, eles nunca precisaram conduzir o próprio navio. Você era a bússola, a âncora, a margem tranquila. E no dia em que você parou, a tempestade começou. Não ao redor de você, ao redor deles. Imagina uma casa construída sobre areia. Por um tempo parecia estável. Eles decoram as paredes, colocam fotos, convidam pessoas. Mas cada rajada de vento, cada tremor no chão, lembra que a fundação é fraca. E então um dia, a única pessoa que sustentava as vigas, que silenciosamente escorava as paredes, se afasta. O que acontece? O teto desmorona, as paredes racham, a ilusão desaba. Essa é a sua ausência. Não é nada, é tudo. É a remoção da única força que mantinha o mundo frágil deles de pé. Eles achavam que eram a tempestade e que você era o frágil. Achavam que você precisava deles para sobreviver aos furacões emocionais que desencadeavam. Mas o que não enxergavam é que você não estava sobrevivendo à tempestade deles. Você estava acalmando. Você era o olho no meio do caos, e quando você foi embora, o olho foi junto. O que ficou para trás é a destruição que eles mesmos criaram, e agora são obrigados a sentar nela sem o seu abrigo. E é aqui que as perguntas começam a te arranhar. E se eles estiverem bem sem mim? E se a minha ausência nem importar? E se eu nunca fui tão importante quanto pensava? Deixa eu destruir essa mentira agora mesmo. A sua ausência importa mais do que a sua presença jamais importou, porque a presença pode ser ignorada. Mas a ausência não pode ser ignorada. É a dor que fica no peito quando o cômodo está quieto demais. É o lugar vazio na mesa que ninguém consegue preencher. É a voz que acalmava a tempestade e que agora está faltando quando o caos grita mais alto. Marco Aurélio disse que você tem poder sobre a sua mente, não sobre os eventos externos. A sua ausência os forçou a enfrentar os eventos externos sem o amortecedor da sua mente, da sua paciência, da sua orientação. E eles odeiam isso porque no fundo sabem que não perderam só você. Perderam a estabilidade que tomavam emprestado de você. Pensa assim. Imagina alguém que viveu a vida inteira se apoiando em uma muleta. Essa muleta não é perfeita. Às vezes range, às vezes vacila, mas sustenta. Então um dia a muleta some. De repente cada passo parece impossível. Foi isso que a sua ausência fez. Revelou o quanto dependiam da sua presença. Mesmo fingindo ser fortes, independentes, intocáveis, se apoiavam em você para tudo. A validação, o ego, a sensação de serem desejados. E agora, sem você, cada passo que dão é instável. Não mostram. Cobrem com risadas, distrações, barulho, mas lá no fundo sabem. E aqui está a ironia, meu amigo. Um dia eles se disseram que você era o fraco, emocional demais, perdoador demais, paciente demais. Mas quando você foi embora, os papéis se inverteram, porque a tempestade de verdade não era você, era dentro deles. E agora não tem mais abrigo. 21:41.
Claude respondeu: eles se sentam no trovão das próprias escolhas. Eles se sentam no trovão das próprias escolhas. Sentem a chuva dos próprios arrependimentos. Provam o vento frio do próprio vazio. E você não está mais na tempestade. Você encontrou a margem. Construiu um abrigo de silêncio, de paz, de disciplina. E de lá você observa, não com vingança, mas com clareza, enquanto eles lutam no caos que achavam que poderiam escapar. Vamos ser honestos. A ausência aterroriza os egoístas, porque pessoas egoístas dependem da presença. Dependem de você estar lá para absorver as birras delas, para pegar as desculpas, para tapar os buracos na alma delas. Quando você vai embora, elas não conseguem mais fugir de si mesmas. Todo o cômodo fica alto demais com o silêncio. Toda noite é longa demais sem a sua presença. Toda conversa parece rasa perto do que tinham antes. E nesse vazio, a tempestade cresce. Aqui está uma mentira que você precisa parar de acreditar. Que a sua ausência te torna invisível. Não, meu amigo. A sua ausência te torna inesquecível. Eles podem encher o cômodo de pessoas, mas o peso de você não estar lá é mais pesado do que todos esses corpos juntos. Podem rolar a tela sem parar, mas o silêncio entre as notificações grita mais alto do que qualquer mensagem que você poderia ter mandado. Podem fingir que seguiram em frente, mas cada sorriso vazio racha sob a pressão da tempestade que a sua ausência deixou. Sêneca disse que é poder da mente ser inconquistável. Mas a mente deles não é inconquistável. Por quê? Porque nunca a treinaram, nunca construíram disciplina, nunca se encararam, nunca aprenderam a sentar no silêncio, dependiam de você para calar o barulho. E quando você parou, a mente deles se voltou contra eles. É por isso que a tempestade deles não para, porque tempestades não se acalmam sozinhas. Precisam de quietude, e você era a quietude. Não me entenda mal, escolher a ausência não foi fácil para você. Significou abrir mão do conforto de ser necessário, mesmo que essa necessidade fosse tóxica. Significou aguentar o medo de que talvez eles não percebessem, talvez não ligassem. Mas a verdade é essa: a ausência sempre diz mais do que a presença jamais poderia. Porque a presença pode ser ignorada, mas a ausência força a reflexão, força a fazer as perguntas de que fugiam. Por que parou de dar? Por que parou de responder? Por que estou sozinho nessa tempestade? E a parte mais difícil para eles é que sabem a resposta. Sabem que não foi porque você parou de se importar cedo demais. Foi porque eles continuaram drenando por tempo demais. Não foi porque o seu amor tinha falhas. Foi porque o coração deles não estava pronto. E agora, essa percepção é a tempestade deles, não a sua. Escreve agora nos comentários: eu sou a paz, porque essa é a verdade da sua ausência. Você não foi embora para criar caos, foi embora para proteger a paz, e a sua paz é mais alta do que a tempestade deles. Número 4. Quando percebem que não conseguem te substituir, você não sabe o valor da água até o poço secar. Esse provérbio ecoa por gerações, porque captura a verdade de que as pessoas raramente enxergam o que tinham até que foi embora. E é exatamente isso que acontece quando o seu silêncio se torna permanente, quando a sua ausência se torna inegável. No começo, eles tentam se convencer de que conseguem te substituir. Correm para rostos novos, vozes novas, corpos novos. Acreditam que se conseguirem preencher o espaço vazio com barulho, não vão sentir a perda. Mas é aqui que a ilusão se despedaça. Porque o que você dava a eles não tem substituição. Não era só atenção, não era só companhia. Era profundidade. E profundidade, uma vez experimentada, faz tudo mais parecer raso. Imagina beber de uma nascente de montanha, fria, limpa, que dá vida.
Por anos isso era você. Agora imagina receberem um copo de água salgada. Pode parecer água, pode enganar os olhos, mas o gosto resseca a língua, queima a garganta, deixa mais com sede do que antes. É assim que os substitutos deles parecem. Na superfície, parece igual, companhia, conversa, intimidade, mas por baixo não tem profundidade, não tem base, não tem verdade, e cada gole lembra da nascente que abandonaram. Eles acharam que podiam te substituir porque não entenderam o que te tornava valioso. Acharam que era a forma como você aparecia, como você dava, como você perdoava. Não perceberam que era quem você era. A sua paciência não era um truque. A sua lealdade não era estratégia. O seu amor não era performance. Era real. E o real não se duplica. Marco Aurélio disse: se não é certo, não faça. Se não é verdade, não diga. A sua presença era certa. O seu amor era verdadeiro. E agora tudo que tentam colocar no lugar parece falsificado. E sabe o que é pior do que não ter nada? Ter algo falso depois de ter provado o que é real. Aqui está o medo que rasteja no seu coração. E se eles encontrarem alguém melhor do que eu? E se seguirem em frente e me esquecerem completamente? Vamos destruir essa mentira. Podem encontrar alguém mais barulhento, mais chamativo, alguém que entreteça melhor o ego deles. Mas nunca vão encontrar alguém que reflita a alma deles do jeito que você fazia. Porque o que você oferecia não era superficial, era santuário. E santuários não são fáceis de construir. Levam tempo, presença, perdão, compaixão. Levam profundidade. E profundidade não cresce em águas rasas. Pensa assim: imagina alguém que passa a vida em clubes barulhentos, cercado de luzes piscando, altos temporários. Então um dia tropeça numa catedral silenciosa. A quietude, o eco, a sacralidade, isso abala. Parece raro, parece sagrado. Foi isso que você foi para eles. E quando saem dessa catedral, podem tentar se afogar em barulho de novo. Mas lá dentro sempre vão sentir a ausência daquele espaço sagrado. Esse é você. Isso é o que não tem substituição. Sêneca escreveu que uma gema não pode ser polida sem atrito, nem um homem aperfeiçoado sem provações. Você era a gema. A sua lealdade, a sua paciência, o seu amor eram o polimento. Você suportou o atrito do caos deles e ainda brilhou. E quando te perderam, não perderam só uma pessoa. Perderam o espelho que os fazia parecer melhores do que eram. A âncora que os fazia se sentir mais estáveis do que mereciam. E não importa quem encontrem depois. Essa verdade vai assombrá-los. A ironia é essa. Eles um dia acreditaram que você era substituível. Acharam que paciência como a sua era comum, que amor como o seu se encontrava em qualquer esquina. Mas a vida tem um jeito de provar o contrário. Quanto mais buscam, mais percebem. Nem todo mundo perdoa como você. Nem todo mundo escuta como você. Nem todo mundo fica quando as coisas ficam difíceis. A maioria das pessoas vai embora na primeira tempestade. A maioria toma sem dar. A maioria não sabe amar sem condições. E cada vez que são lembrados disso, o arrependimento aprofunda. E vamos ser honestos, não é só que não conseguem te substituir, é que nunca esperaram precisar. Achavam que você sempre estaria lá, sempre dobrando, sempre perdoando. Pensaram que a sua paciência era infinita. Então, quando você ficou em silêncio, quando foi embora, sem anunciar, isso os atordoou. Não estavam preparados para essa versão de você, a que valoriza a paz acima de provar, a dignidade acima do drama, o silêncio acima do barulho. E nesse choque, a percepção bate. Perdi quem não posso substituir. Eles nunca vão admitir em voz alta. Vão contar aos outros que você era demais, sensível demais, exigente demais. Vão criar histórias para proteger o orgulho.
Mas nos momentos quietos, nas noites tardias, nas manhãs vazias, nas conversas rasas, vão lembrar. Vão lembrar da profundidade da sua presença. Vão lembrar de como o seu silêncio era seguro. Vão lembrar de como você os enxergava quando eles nem conseguiam se ver. E a verdade vai arranhar. Quebrei o que nunca vou reconstruir. É aí que o arrependimento queima mais forte. Não nos momentos públicos, mas nos privados. Quando o telefone não toca, quando a risada se apaga, quando olham em volta e percebem que ninguém os conhece do jeito que você conhecia. Epicteto ensinou que a liberdade é o único objetivo digno na vida e que ela se conquista ignorando o que está além do nosso controle. E aqui está a liberdade que você precisa abraçar. Você não precisa provar que é insubstituível. Não precisa esperar que admitam. O arrependimento deles não é o seu troféu. A sua paz é. E quando você caminha nessa verdade, quando não precisa mais da validação deles, você se eleva acima da tempestade, da perda que causaram. Escreve agora nos comentários: eu sou raro, porque essa é a verdade. A sua paciência, a sua lealdade, o seu silêncio não são comuns, não são mediocres, são raros. E coisas raras não precisam correr atrás de validação. Coisas raras são notadas no momento em que desaparecem. Número 5. O ego deles queima, mas a sua alma se eleva. A melhor vingança é ser diferente de quem te feriu. Marco Aurélio disse essas palavras, e nada descreve esse momento melhor. Porque quando você foi embora em silêncio, quando recusou brigar, quando parou de derramar sua força em alguém que só vinha para drenar, algo dentro de você começou a se elevar. E essa elevação, essa transformação silenciosa, é exatamente o que coloca o ego deles em chamas. Eles esperavam um colapso. Esperavam que você desmoronasse sem eles, que voltasse rastejando, pedindo encerramento, migalhas, reconhecimento. Acharam que a ausência deles seria a sua ruína. Mas aqui está o paradoxo. Eles eram a sua ruína enquanto estavam presentes. No momento em que você se afastou, no momento em que escolheu o silêncio, as correntes que enrolaram ao redor do seu valor se despedaçaram. E nessa liberdade, você começou a se elevar, não com raiva, não com barulho, mas com paz. E essa paz, meu amigo, é o que o ego deles não consegue suportar. Deixa eu te pintar um quadro. Imagina fogos de artifício, explode alto, brilhante, todo mundo aplaude por alguns segundos. Esse é o ego deles, chamativo, temporário, desesperado por aplausos. Agora imagina o nascer do sol. Não é alto, não pede atenção, mas transforma o mundo inteiro com a sua presença. Essa é a sua alma se elevando. Eles esperavam que você desaparecesse na escuridão. Em vez disso, você se tornou a aurora que não conseguem escapar. E nada queima o orgulho deles mais do que perceber que o seu brilho nunca dependeu deles. Aqui está a pergunta que talvez te assombrasse. E se eles não ligarem que estou me elevando? E se não perceberem? Vamos destruir essa mentira agora mesmo. Eles percebem, sempre percebem, porque ego se alimenta de comparação. E não importa o quanto riam alto, não importa o quanto rapidamente pulam para novos braços, não importa quantas distrações persigam, a sua paz é um espelho do qual não conseguem desviar o olhar. Ela reflete a perda deles, expõe o fracasso deles. Mostra que enquanto eles ficaram iguais, você se tornou mais. Sêneca disse que não é que temos pouco tempo para viver, mas que desperdiçamos muito dele. E não é essa a verdade do ego deles? Desperdiçaram tempo tentando controlar, manipular e diminuir você. Desperdiçaram a chance de se elevar com você. E agora, cada vez que te veem mais forte, mais calmo, mais alinhado, queima.
porque prova que o tempo com você não foi desperdiçado porque você não era suficiente. Foi desperdiçado porque eles não estavam prontos. Vamos falar sobre por que isso os queima tão fundo. O ego deles foi construído sobre uma mentira. A mentira de que eles eram o sol e você apenas orbitava ao redor deles. Que sem a luz deles você murcharia. Mas agora os papéis se inverteram. A sua alma se tornou o sol e eles ficaram na sombra do próprio orgulho. Podem fingir não ver, mas sombras sempre lembram que a luz está brilhando em outro lugar. Pensa num jardim. Enquanto estava com eles, você regou o solo deles, arrancou as ervas daninhas, protegeu as sementes. Mas eles não davam nada em troca. Achavam que eram o jardineiro, mas na verdade só estavam de pé num jardim que você mantinha vivo. E quando você foi embora, o solo secou, as ervas voltaram, as flores murcharam. Enquanto isso, você pegou as suas mãos, a sua paciência, o seu amor, e começou a plantar no seu próprio campo. E agora, o seu jardim está florescendo. Esse contraste é o que corrói o ego deles. Porque nada dói mais do que ver o que você um dia negligenciou prosperar sob o cuidado de outra pessoa. Especialmente quando essa pessoa é exatamente quem você achava que poderia quebrar. Aqui está a verdade difícil. Eles nunca vão admitir isso. O orgulho é grosso demais, o ego frágil demais. Em voz alta vão dizer que você mudou, que ficou frio, que os esqueceu. Vão te pintar como egoísta, distante, até cruel, mas lá dentro sabem. Sabem que a paz que você carrega agora é a paz que tentaram destruir. Sabem que o brilho no seu rosto é o brilho que tentaram apagar. E sabem que a força no seu silêncio é a força que nunca acharam que você encontraria. Essa consciência, por mais escondida que seja, é o que queima. Mas deixa eu virar o jogo para você. O ego deles queimando não é sua preocupação. Não é aí que o seu foco pertence. O seu foco pertence à elevação. Porque elevar-se exige coragem, exige disciplina. Significa dizer não a padrões antigos, ciclos antigos, feridas antigas. Significa se encarar e recusar deixar que a amargura se torne sua identidade. E isso, meu amigo, é mais difícil do que qualquer vingança. Vingança é fácil. Qualquer um pode explodir. Qualquer um pode destruir. Mas se elevar, crescer, brilhar sem gritar, esse é o poder mais raro de todos. Epicteto disse que nenhum homem é livre se não é senhor de si mesmo. E foi isso que você se tornou nesse silêncio. Você se tornou senhor de si. Não entrega mais a sua paz como moeda. Não implora mais por validação que nunca foi deles para dar. Não vive mais em reação ao caos deles. E essa liberdade não tem preço. É a coroa que repousa na sua cabeça quieta, invisível, mas inegável. Mas vamos ser honestos, não foi fácil chegar aqui. Houve noites em que você duvidou de si mesmo. Noites em que se perguntou se o silêncio era realmente força ou apenas medo disfarçado. Dias em que repassou conversas, tentado a quebrar o silêncio só para provar que estava certo. E mesmo assim, você manteve a disciplina, e essa disciplina se tornou as suas asas. A cada dia que escolheu paz em vez de provocação, você subiu mais alto. E a cada centímetro mais alto que escalou, menores eles ficaram na sua visão. Pensa numa águia. Ela não perde tempo brigando com corvos. Não mergulha na lama para se provar. Sobe mais alto até o ar ficar fino demais para o corvo seguir. Esse é você. O seu silêncio foi o voo. A sua elevação é a altitude. E agora eles não conseguem te alcançar. Não porque você está se escondendo, mas porque você cresceu além do caos deles. Escreve nos comentários: eu me elevo cada vez mais. Porque é exatamente isso que você fez. E cada vez que fala, cada vez que declara, você se lembra de que o ego deles não é mais sua prisão. A sua paz
é o seu poder. O seu crescimento é a sua justiça. A sua elevação é a sua vingança. Número 6. O arrependimento sempre chega tarde demais. Sofremos mais na imaginação do que na realidade. Sêneca disse isso quase 2000 anos atrás. E se existe uma verdade sobre o arrependimento, é essa. Ele não atinge no momento em que te machucaram. Não. Ele espera, se esconde, fica nos bastidores e então se insinua muito depois de você ter ido embora. Muito depois do seu silêncio ter se assentado em permanência. O arrependimento é um visitante tardio. Não bate quando você ainda está na porta pedindo para ser visto. Chega apenas quando a porta está trancada, as luzes apagadas e você não está mais esperando lá dentro. É aí que os quebra. É aí que o peso do que perderam se torna insuportável. Pensa numa semente. Quando é plantada, você não a vê crescer de imediato. Dias, semanas passam antes de ela sequer romper o solo. O arrependimento funciona da mesma forma. No começo eles riem, fingem, exibem distrações. Podem até se convencer de que estão melhor sem você, mas por dentro, sob a superfície, a semente do arrependimento já foi plantada. E devagar, silenciosamente, cresce até que um dia, sem aviso, racha a calma deles e começa a tomar conta. O problema com o arrependimento é o timing. Ele sempre chega tarde demais, quando você estava presente, quando estava dando, quando estava sendo paciente. Eles não conseguiam enxergar o seu valor, não conseguiam valorizar o que parecia permanente. Achavam que a sua lealdade era infinita, o seu perdão automático. Achavam que você sempre estaria lá para atender o telefone, acalmar a tempestade, perdoar a dor. Mas quando você parou, quando o seu silêncio se tornou a resposta que nunca esperaram, foi aí que o arrependimento finalmente acordou. E a essa altura, você já havia ido embora. Marco Aurélio escreveu que a perda do que não é perda para um homem não é perda alguma. Mas aqui está a verdade. Te perder foi uma perda. Uma perda que não conseguem admitir aos outros, mas que sentem todos os dias nos ossos. Tentam te substituir, mas cada nova conexão parece oca. Tentam se distrair, mas o barulho some quando estão sozinhos. Tentam negar, mas a negação só alimenta o arrependimento. E o arrependimento, meu amigo, é paciente. Espera até eles estarem vulneráveis, até estarem sozinhos, até a máscara escorregar. E então sussurra: você perdeu algo que nunca vai encontrar de novo. Vamos destruir as mentiras que o arrependimento alimenta. Vão se dizer que você era demais, exigente demais, sensível demais. Vão replay a história a favor deles, te pintando como o problema. Mas lá no fundo, no silêncio, sabem que você foi quem ficou mais tempo do que deveria, deu mais do que recebeu, perdoou mais do que era razoável. E a verdade mais difícil de todas, sabem que não te perderam porque você parou de amá-los. Te perderam porque continuaram empurrando, testando e drenando até não restar nada para tomar. Esse conhecimento, essa consciência, é a chama do arrependimento. E chamas só ficam mais fortes, alimentadas pelo silêncio. Imagina alguém que joga fora um diamante achando que é vidro. Vai embora rindo, sem cuidado, mas anos depois percebe que não consegue encontrar nada igual. Vasculha feiras, escava pedras, mas nada brilha da mesma forma. E devagar, a risada se apaga. É substituída por uma dor que corrói, uma percepção. Eu tinha algo raro e destruí. Esse é o arrependimento. Não é alto, não é dramático. É a dor lenta e constante de uma perda que não pode ser desfeita. Você pode se perguntar: eles realmente sentem isso? Ou eu só estou esperando que sintam? Aqui está a verdade estoica. Quer admitam ou não, quer mostrem ou não, eles sentem.
Porque ninguém se afasta de algo raro sem ser tocado. Talvez não falem, talvez o orgulho não deixe. Mas o silêncio tem um jeito de forçar a reflexão. E o arrependimento nasce na reflexão. Quando o barulho acaba, quando as distrações falham, quando se sentam no quieto e percebem que a única pessoa que realmente os enxergou, realmente os entendeu, realmente deu sem guardar pontuação, se foi, é aí que o arrependimento crava as garras. Sêneca disse que a vida é longa se você sabe como usá-la. E não é aí que o arrependimento os queima mais? Desperdiçaram tempo, desperdiçaram chances. Desperdiçaram você. E agora, sentados nas consequências, percebem que a vida é longa, mas não longa o suficiente para desfazer o que quebraram. Porque não importa quantas chances tenham com outros, nunca vai sentir como a que perderam com você. Esse é o tipo de arrependimento que não se apaga. Fica como uma cicatriz, invisível para o mundo, mas visível para eles toda vez que fecham os olhos. Mas aqui está a parte que quero que você segure. O arrependimento não é o seu fardo. Não é seu para carregar, não é seu para provar, não é seu para esperar. O arrependimento pertence a eles. E enquanto se sentam nele, você se eleva acima. Porque o seu silêncio não foi só ausência, foi libertação. Foi você finalmente escolhendo parar de se trair pelo bem de alguém que nunca enxergou o seu valor. E essa escolha, meu amigo, é a sua liberdade. Pensa numa fênix. Ela não se eleva da paz, se eleva do fogo, das cinzas, da destruição. Você atravessou o fogo da dor. Se sentou nas cinzas da perda. Mas em vez de deixar que te enterrasse, você se elevou mais forte, mais brilhante, inabalável. E enquanto sobe, o ego deles queima. O orgulho desmorona. O arrependimento aprofunda, não porque você saiu para destruí-los, mas porque saiu para se curar. E se curar foi a única coisa que nunca acharam que você faria. Então não perca mais um segundo se perguntando se eles se arrependem. Se arrependem. Mas não é o arrependimento que você imagina. Não é o que os faz correr de volta implorando por perdão. É o tipo que assombra quieto, silencioso, implacável. O tipo que chega tarde demais para consertar qualquer coisa. O tipo que os deixa te vendo se elevar de longe, sabendo que nunca vão ter acesso a essa luz de novo. Escreve nos comentários agora mesmo. Eu sigo em frente. Declara isso. Mostra para você mesmo e para o mundo. Porque o arrependimento pode prendê-los no passado. Mas você não está mais amarrado lá. Você está seguindo em frente rumo à clareza, à paz, a um futuro que não depende mais do reconhecimento deles. Número 7. A verdade estoica. A vingança nunca é necessária. A melhor vingança é não ser como o seu inimigo. Marco Aurélio nos deixou essa joia de sabedoria. E ela atinge direto no centro do que estamos falando. Porque quando você foi traído, desrespeitado ou descartado, sempre existe aquela atração, aquela tentação. Como faço para que ele sinta o que eu senti? Como mostro o que perdeu? É humano, é natural. Mas os estoicos conheciam um segredo que a maioria das pessoas perde. A vingança não cura. A vingança te mantém acorrentado exatamente àquilo que você está tentando escapar. E se você ainda está preso ao caos deles, você realmente é livre. Pensa assim. Imagina que você está caminhando pela rua carregando um balde de veneno. A cada passo, você o aperta mais, esperando o momento certo para jogar em quem te machucou. Mas aqui está a verdade. Quanto mais tempo você o carrega, mais ele vaza. Penetra na sua pele, nos seus pulmões, no seu coração. E quando finalmente o despeja, você se envenenou muito mais do que eles. É isso que a vingança faz. Finge ser poder, mas na verdade é prisão. Vamos ser honestos. Eu sei o que alguns de vocês estão pensando. Mas por que devo deixar eles saírem ilesos? Por que devem sair livres enquanto fico aqui sangrando?
Essa é a mentira que a vingança sussurra, que machucar eles vai te curar. Mas aqui está a realidade. A vida tem um jeito de equilibrar as coisas sem você levantar um dedo. Chame de karma, chame de consequência, chame de lei da natureza. Seja qual for o nome que você dê, entenda isso. As pessoas não conseguem escapar do peso das próprias ações. E quando você para de carregar o caos deles, quando para de se fazer juiz e executor, a própria vida intervém. Sêneca escreveu que quem foi ferido não deve devolver a ferida, pois de forma alguma pode ser certo fazer o errado. Isso não é fraqueza, meu amigo, é sabedoria, porque a vingança alimenta o ciclo, mantém a tempestade girando. O silêncio, por outro lado, a encerra. Quando você vai embora em paz, quando escolhe se elevar em vez de retaliar, quebra a corrente. E é isso que os aterroriza. Não que você gritou, não que brigou, mas que não precisou. Que a sua calma se tornou a justiça que não conseguem superar. Imagina um palco onde alguém está lançando insultos, mentiras, manipulação. Estão prontos para a batalha, armados de caos. Mas então você faz algo inesperado, sai do palco, as luzes se apagam, a plateia vai embora. De repente, a performance deles não tem mais audiência. E o que é uma performance sem audiência? Nada. Esse é o poder de recusar a vingança. Você mata o ego deles de fome da única coisa que precisa: atenção. Mas vou te dizer por que é tão difícil. É difícil porque o silêncio não te dá a adrenalina. A vingança é gratificação instantânea. Parece bom por um segundo responder na altura, provar o seu ponto, expô-los. Mas esse sentimento passa e então você fica vazio. O silêncio, no entanto, é mais lento. Pesa no começo, como a disciplina sempre pesa. Mas no longo prazo, o silêncio constrói força, reconstrói a sua paz. Cria um futuro onde você não está mais acorrentado à memória deles. E aqui está a ironia: eles esperam vingança, esperam drama, esperam que você tente derrubá-los. Esse é o roteiro que conhecem. Mas quando você não entrega, quando escolhe o silêncio, quando escolhe a distância, ficam inquietos. Não sabem como lutar contra o silêncio. E essa confusão se torna a semente do arrependimento deles. Vamos falar sobre a verdade. A vingança diz: quero te machucar. Mas a cura diz: não preciso mais de você. Qual é mais forte? Qual é mais poderosa? Qual tira o sono deles à noite? Não é a pessoa gritando insultos no campo de batalha. É a que coloca a espada no chão e vai embora. Porque ir embora diz tudo o que a vingança nunca poderia. Não preciso que você sinta dor para eu sentir paz. Não preciso do seu reconhecimento para saber o meu valor. Não preciso do seu pedido de desculpas para fechar o meu capítulo. Epicteto nos lembrou que não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. O seu silêncio, a sua recusa em buscar vingança é a sua maior reação. Porque muda a história, tira a caneta das mãos deles e coloca de volta nas suas. Você não é mais um personagem no drama deles, você é o autor da sua própria história. E esse é o único final que eles não conseguem reescrever. Pensa numa tempestade varrendo uma floresta. Árvores caem, galhos quebram, rios transbordam. Mas nas consequências, há uma árvore que ainda está de pé, forte, inabalada, intacta. Essa árvore não grita com a tempestade, não tenta jogar raios de volta para o céu. Apenas fica de pé, silenciosa, resiliente. E essa resiliência silenciosa diz mais do que qualquer ato de vingança jamais poderia. Esse é você. Essa é a alma que se eleva sem precisar destruir. Vamos destruir mais uma mentira. Alguns de vocês podem sentir que não buscar vingança os faz parecer fracos. Que as pessoas vão achar que você deixou eles saírem ilesos. Mas fraqueza não é ir embora. Fraqueza é precisar que eles sintam dor só para se sentir inteiro de novo. Verdadeira força é estar em paz, sabendo que a própria vida vai cuidar do resto.
porque vingança é sobre eles, mas paz é sobre você, e é aqui que o ego deles queima. Porque cada passo que você dá em silêncio, cada sorriso que usa sem amargura, cada momento que vive sem precisar deles, grita uma verdade que não conseguem escapar. Você não me destruiu, você me libertou. Esse é o eco da sua paz. Essa é a justiça do seu silêncio. Essa é a vingança que você nunca precisou planejar, porque aconteceu no momento em que escolheu a si mesmo. Marco Aurélio também disse: não perca mais tempo argumentando sobre como um homem bom deveria ser. Seja um. Você não precisa argumentar sobre quem estava certo, quem estava errado, quem era o vilão. Você só precisa ser, viver, se elevar, deixar a sua existência ser a resposta. Esse é o caminho estoico. E é por isso que a vingança nunca é necessária, porque a vida que você constrói na ausência deles é a única resposta que importa. Escreve nos comentários: eu escolho a paz. 3 palavras que encerram o ciclo. 3 palavras que recuperam a sua força. 3 palavras que provam que você não precisa mais de vingança, porque encontrou algo maior. Número 8. Você se tornou intocável no silêncio. Nenhum homem é livre se não é senhor de si mesmo. Epicteto disse essas palavras séculos atrás, e elas ressoam mais alto hoje do que nunca, porque foi exatamente isso que você se tornou no final: intocável. Não porque construiu muros de amargura, não porque se endureceu em alguém irreconhecível, mas porque através do silêncio, da disciplina, de escolher a paz em vez da vingança, você se tornou senhor de si. E quando você se torna senhor de si, se torna alguém que eles não conseguem tocar. No começo acharam que o silêncio ia te quebrar. Confundiram a sua quietude com fraqueza. Acharam que você voltaria correndo, desesperado por reconhecimento, implorando para ser visto. Confundiram a sua pausa com paralisia. Mas o silêncio não era paralisia, era preparação. Era a respiração funda antes da elevação. Era o momento em que você se voltou para dentro, não para fora. E nessa virada, você recuperou algo que eles nunca poderiam te dar: o seu poder. Imagina uma montanha, tempestades batem contra ela, raios caem, ventos uivam, mas a montanha fica inabalada, firme. Esse é você agora. Você não está mais preso na turbulência do drama deles. Não é mais sacudido pelos humores, pelas palavras, pela manipulação. Você está de pé, silencioso, estável, intocável. E enquanto eles gritam contra a tempestade que criaram, você se eleva acima. Não porque ignorou a dor, mas porque aprendeu a transformá-la. Eles tentaram se convencer de que ainda podiam te alcançar, talvez com culpa, talvez com falsos pedidos de desculpas, talvez com as migalhas de afeto que usavam para te atrair de volta. Mas o silêncio que você construiu se tornou uma fortaleza, não uma fortaleza de raiva, mas de clareza. E clareza é mais forte do que qualquer manipulação. Clareza é a parede que não conseguem escalar. Porque uma vez que você enxerga alguém como realmente é, uma vez que a névoa levanta, não dá para desver. E essa visão é o que te tornou intocável. Marco Aurélio disse: você tem poder sobre a sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará a força. Esse é o núcleo de tudo. Você parou de tentar controlá-los. Parou de esperar que mudassem. Parou de implorar para a tempestade se acalmar. Em vez disso, assumiu o controle da sua própria mente, da sua própria paz, das suas próprias escolhas. E isso, meu amigo, é liberdade de verdade. Porque quando a sua paz não depende mais do comportamento de outra pessoa, ninguém consegue tirá-la de você. E aqui está o que realmente arde para eles. O seu silêncio não era vazio, não era nada, era transformação.
Enquanto eles ficaram parados, presos nos mesmos padrões, você cresceu, se curou, se elevou. O seu silêncio se tornou o solo, onde uma nova força criou raízes. E cada sorriso que você usa agora, cada limite que mantém, cada passo que dá para frente, é prova. Prova de que você nunca foi quebrado. Prova de que nunca precisou deles para se completar. Prova de que conseguia se elevar sozinho. E essa prova, essa realidade quieta e inegável, é o que te torna intocável. Pensa numa águia. Quanto mais alto voa, mais raro fica o ar. Os predadores que antes circulavam abaixo não conseguem sobreviver nessa altitude. Esse é você. O seu silêncio te elevou a uma atmosfera onde eles não conseguem respirar. Não porque você fugiu, não porque se escondeu, mas porque cresceu. E o crescimento sempre te eleva para fora do alcance de quem escolhe ficar pequeno. Vamos destruir as mentiras que contaram a si mesmos. Acharam que o seu silêncio significava que você não ligava. Que a sua distância significava que estava amargurado. Que os seus limites significavam que era cruel. Mas a verdade é mais simples e muito mais poderosa. O seu silêncio significava que você finalmente se importou consigo mesmo. A sua distância significava que finalmente escolheu a paz. Os seus limites significavam que finalmente enxergou o seu valor. E é isso que te torna intocável. Porque pessoas podem atacar fraqueza, podem explorar dúvida, podem manipular medo. Mas o que podem fazer com clareza, o que podem fazer com paz? Nada. São impotentes diante disso. Sêneca escreveu que não é que temos uma vida curta para viver, mas que desperdiçamos muito dela. E você, meu amigo, parou de desperdiçar. Parou de desperdiçar se explicando para pessoas que nunca estavam ouvindo. Parou de desperdiçar consertando pessoas que não queriam ser consertadas. Parou de desperdiçar provando o seu valor para pessoas que eram cegas a ele. E nessa escolha, você fez o movimento mais estoico de todos. Recuperou o tempo, e tempo recuperado te torna imparável. Mas vamos ser honestos. Tornar-se intocável significou sentar na solidão do silêncio. Significou lutar contra o impulso de quebrá-lo só para se sentir ouvido. Significou confiar que a paz valeria mais do que a vingança. Significou assistir eles fingindo, substituindo, performando e escolher não entrar no circo. Isso exige força, exige disciplina, exige coragem. E você fez isso. É por isso que você é intocável agora. Então, se você está se perguntando, eles sabem? Eles sentem? A resposta é sim, sabem, sentem. Toda vez que tentam te contatar e não há resposta. Toda vez que tentam recriar o que tinham e não funciona. Toda vez que ouvem o seu nome e sentem a pontada no peito. Sabem que você se elevou além deles. Sabem que você é intocável e isso queima. Não porque você os puniu, mas porque não precisou. A sua elevação foi suficiente. E aqui está a verdade final. Você não precisa provar que é intocável. Não precisa exibir, postar ou gritar. A sua vida prova, a sua paz prova, o seu silêncio prova. Porque nada perturba mais quem tentou te quebrar do que te ver viver livre, tranquilo e inteiro. Essa é a justiça. Essa é a vitória. Essa é a vingança que você nunca precisou tomar. Escreve nos comentários: eu sou intocável. Diz não para eles, mas para você mesmo. Porque no momento em que você acredita nisso, o mundo vai refletir. E se essa mensagem falou com você, se te lembrou da sua força, se te ajudou a ver o poder do seu silêncio, compartilha com alguém que precisa. Porque essa jornada que estamos fazendo juntos é de paz, de poder, de clareza. E essa versão intocável de você é apenas o começo.